Olá, pessoal! Estamos aqui novamente. Vamos dar sequência ao estudo dessa obra, O que é o Espiritismo, de Evandro Noleto Bezerra, a tradução que nós escolhemos para utilizar, obra da Lavra de Kardec. Essa obra ela foi dividida em duas partes, uma de diálogo, onde ele traça diálogo com o crítico, com o cético e com o padre. E na segunda, nós temos ali um resumo do que é do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. Nós estamos finalizando o diálogo do cético, e é muito interessante os questionamentos, a abordagem que ele traz a respeito de pontos específicos da doutrina, porque muitas vezes são as nossas dúvidas ou aqueles questionamentos que muitas vezes chegam até nós e às vezes a gente não consegue dar uma resposta satisfatória. Então, Kardec, em cada resposta, provoca ali um aprendizado doutrinário. Nós vamos verificar aqui neste momento a questão do esquecimento do passado. E o nosso amigo visitante cético, ele coloca a seguinte questão: não consigo explicar a mim mesmo como o homem pode aproveitar da experiência adquirida em suas existências anteriores se não se lembra delas. Visto como, desde que lhe falta essa reminiscência, cada existência é para ele qual se for a primeira. Deste modo, está sempre a recomeçar. Suponhamos que cada dia, ao despertar, perdemos a memória de tudo quanto fizemos no dia anterior. Quando chegássemos aos 70 anos, não estaríamos mais adiantados do que aos 10, ao passo que, recordando nossas faltas, inaptidões e punições, que disso nos resultasse, esforçarmos-nos-íamos para evitá-los. Para me servir da comparação que fizestes do homem na terra com um aluno de um colégio, eu não compreendo como este poderia aproveitar as lições da quarta série, por exemplo, não se lembrando do que aprendeu na anterior. Ora, essas soluções de continuidade na vida do espírito interrompem todas as relações e fazem dele, de certo modo, um novo ser. Isso nos leva a concluir que os nossos pensamentos morrem em cada uma das nossas novas existências, para renascer em uma outra, sem consciência do que fomos. É uma espécie de aniquilamento. Muito bem construída essa dúvida e esse questionamento do cético, traz ali questões muito relevantes com relação à doutrina espírita, dúvida que alguns de nós já teve ou questionamento que alguns de nós já fomos indagados em algum momento. E Kardec aproveita aqui para que possamos aprender de forma pedagógica, né? Através do que ele realmente era ali um pedagogo, então ele construiu ali respostas que facilitam a nossa compreensão em qualquer época, em qualquer momento que estejamos vivendo, a gente vai conseguir compreender ali o que Kardec traz aqui para nós. E ele responde ao cético da seguinte forma: de pergunta em pergunta, levar-me-eis a fazer um curso completo de espiritismo. Olha que interessante. As objeções que fazeis são muito naturais, em quem ainda não nada conhece, mas que, mediante estudo sério, pode encontrar respostas muito mais explícitas do que as que posso dar numa explicação sumária, que, por certo, deve sempre provocar novas questões. Tudo se encadeia no espiritismo, e quando se toma o conjunto, vê-se que os seus princípios decorrem uns dos outros, servindo-se mutuamente de apoio. Então, o que parecia uma anomalia, contrária à justiça e à sabedoria de Deus, parece muito natural e vem confirmar essa justiça e essa sabedoria. Tal é o problema do esquecimento do passado, que se prende a outras questões de não menor importância. Por isso, apenas tocarei de leve no assunto. Então, Kardec aqui, de modo bastante elegante, nos convida a estudar toda a obra e de modo aprofundado. E ainda nos transmite a seguinte orientação, que não devemos tirar conclusões precipitadas de nada,
que no Espiritismo há um encadeamento de ideias, que às vezes o que você lê hoje em uma obra, você consegue concluir aquele pensamento, aquela ideia, ela consegue ser construída mais adiante em outra obra. Então a gente precisa ler tudo para que a gente possa aprender um pouquinho. Essa obra aqui, ele está traçando um diálogo, é como se fosse um registro dessa conversa. Então essa é uma explicação sumária, e através dessa explicação que ele faz de modo resumido, para que o nosso amigo cético ele possa começar a introduzir ali no seu pensamento do que é esse esquecimento do passado, ele faz esse convite que existe mais informação dentro da obra espírita, dentro da codificação, e que nós possamos ir buscar essas respostas. E ele continua da seguinte forma: embora em cada existência um véu encubra o passado do espírito, nem por isso ele perde as suas aquisições anteriores. Apenas esquece o modo por que as conquistou. Para me servir da comparação com o aluno, direi que pouco importa saber onde, como, com que professores ele estudou as matérias de uma série, contando que a saiba quando passar para a série seguinte. Que lhe importa saber se foi castigado por preguiça ou insubordinação, se os castigos os tornaram laboriosos e dócil. É assim que, reencarnando, o homem traz por intuição e como ideias inatas o que adquiriu em ciência e moralidade. Digo imoralidade porque se no curso de uma existência ele se melhorou, aproveitou as lições da experiência, tornar-se-á melhor quando voltar. Seu espírito amadurecido na escola do sofrimento e do trabalho terá mais firmeza, longe de ter de recomeçar tudo. Ele possui um fundo que vai sempre crescendo, sobre o qual se apoia para fazer maiores conquistas. Mais adiante a gente vai ver que isso é sabedoria divina, né? Não se esquece tudo. A gente fica ali com essas ideias inatas, né? Quantos de nós tomamos algumas resoluções em nossas vidas, tomamos algumas atitudes e que parece que a gente já sabia, a gente já conhecia, a gente tinha aquela ideia ali já formada, assim como das questões morais, né? Quantas crianças às vezes são educadas por pais extremamente laboriosos, justos, honrados, e acabam se desviando de certa forma no meio do caminho, que a gente fica perguntando, mas como isso é possível? Aquele espírito ainda não adquiriu tais virtudes, ele não aprendeu ainda, ele está começando a aprender. O mesmo é o contrário. Quantos pais existem que às vezes não têm boa índole e têm filhos de modo honrado, laborioso, de moral ilibada? Porque aquilo ali já é uma conquista do espírito, ele já conquistou aquilo em outras vidas, e isso ele não perdeu, né? Porque o espírito ele não regride. A segunda parte da vossa objeção, relativa ao aniquilamento do pensamento, não tem base mais segura, porque esse esquecimento só ocorre durante a vida corpórea. Ao deixá-la, o espírito recobra a lembrança do seu passado. Então, poderá julgar do caminho que seguiu e do que lhe resta ainda fazer. Não há, pois, essa solução de continuidade em sua vida espiritual, que é a vida normal do espírito. Esse esquecimento temporário é um benefício da providência. Muitas vezes, só se adquire experiência por meio de provas rudes e terríveis expiações, cujas recordações seriam muito penosas e só viria a aumentar as angústias e as tribulações da vida presente. Quando estávamos em nossa casa, né, mesmo o Sr. Álvaro gostava muito de falar para nós a respeito disso. Como seria o nosso comportamento se soubéssemos que recebemos por filho alguém que numa outra vida nos fez mal, às vezes nos tirou a vida, às vezes fez alguma coisa ali conosco que nos marcou de certa forma? Ou como seria para os nossos filhos se soubesse que os seus pais hoje, em outra ocasião, não lhe quis, lhe fez algum mal, lhe prejudicou de algum momento, de algum modo? Será que nós conseguiríamos ainda sentir esse amor de modo tão incondicional por eles, de modo tão forte, né? Será que a gente, mesmo se a gente conseguisse,
será que isso aí ia ser natural ou ia ser por conta que a gente sabe que deveria ser desse jeito? Será que a gente teria mérito nisso, de fazer algo porque a gente gostaria de retratar algo que a gente fez no passado? Então, assim, quando a gente vai se indagando, quando a gente vai pensando nesses aspectos, a gente vai vendo que tudo o que acontece está no devido lugar e a misericórdia divina. Essa vida ela é muito temporária, ela é muito rápida, ela é apenas uma passagem. E o nosso corpo, que ele consegue oferecer para nós são pobres sentidos, são 5 sentidos muito pobre, muito aquém daquilo da realidade do espírito, até mesmo em memória. A gente não consegue gravar tudo, registrar tudo como em espírito, né? O corpo, ele, de uma certa forma, ele nos atrapalha bastante. Ele é como se a gente tivesse ali um véu encobrindo tanto as nossas imperfeições quanto as nossas lembranças, né? Se os sofrimentos da vida parecem longos, o que aconteceria se a eles acrescentássemos a lembrança do passado? Vós, por exemplo, Senhor, sois hoje um homem de bem, mas talvez devais isso aos rudes castigos que sofrestes pelos malefícios que hoje os repugnariam à consciência. Que sensação experimentarias se vos lembrasses de ter sido outrora enforcado por vossa maldade? Não vos perseguiria a vergonha de saber que o mundo não ignorava o mal que tinhas feito? Que vos importa o que fizestes e o que sofrestes para espiar, se hoje sois um homem digno de estima? Aos olhos do mundo, sois um homem novo, e aos olhos de Deus, um espírito reabilitado, livre da reminiscência de um passado inoportuno. Agis com mais liberdade. É para vós um novo ponto de partida. Vossas dívidas anteriores estão pagas, cabendo-vos o cuidado de não os contrair outras. Quantos homens gostaria de assim poder, durante a vida, lançar um véu sobre os seus primeiros anos? Quantos não têm dito, ao chegar ao termo de sua carreira, se eu tivesse de recomeçar, não faria mais o que fiz? Pois bem, o que eles não podem fazer nesta mesma vida, farão em outra, em uma nova existência. Seu espírito trará, em estado de intuição, as boas resoluções que tiver tomado. É assim que se efetua gradualmente o progresso da humanidade. Então, aquilo, né, que a gente vai conquistando, a gente vai verificando que não é legal, não foram boas atitudes, não foram boas decisões, eles vão ficar registrados em nossa consciência, e quando em outra vida nós tivermos a oportunidade novamente de escolher, faremos escolhas mais justas, mesmo sem estar lembrando os detalhes que nos levaram a chegar em tal conclusão. Suponhamos ainda, o que é um caso muito comum, que em vossas relações, em vossa família mesmo, se encontre um indivíduo que vos deu outrora muitos motivos de queixa, que talvez vos arruinou, ou desonrou em outra existência, e que o espírito arrependido veio encarnar-se em vosso meio, ligar-se a vós pelos laços de família, a fim de reparar suas faltas para convosco, por seu devotamento e afeição. Não vos acharíeis mutuamente na mais embaraçosa posição se ambos vos lembrássemos de vossas passadas inimizades? Em vez de se extinguirem, os ódios se eternizariam. Aqui a gente percebe, né? Fica ali enfatizado a misericórdia e sabedoria divina ao nos beneficiar com esse esquecimento do passado. Conclusão. A recordação do passado perturbaria as relações sociais e seria um obstáculo ao progresso. Quereis uma prova? Suponde que o indivíduo condenado às galés tome a firme resolução de tornar-se um homem de bem. Que lhe acontece quando termina a pena? A sociedade o repele, e essa repulsa o lança de novo nos braços do vício. Se, porém, desconhecesse os seus antecedentes, ele seria bem acolhido, e se ele mesmo os esquecesse, poderia ser honesto e andar de cabeça erguida, em vez de curvá-lo sob o peso da vergonha que não consegue olvidar. Isto está em perfeita concordância com a doutrina dos espíritos, a respeito dos mundos superiores ao nosso planeta.
Em tais mundo, onde só reina o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa, razão pela qual seus habitantes se recordam das suas existências precedentes, como nós nos recordamos hoje do que ontem fizemos. Quanto à lembrança do que fizerem em mundos inferiores, ela só produz nele a impressão de um sonho mau e nada mais. Muito interessante ele trazer isso para nós, que quando a gente evolui, quando a gente passa, sobe ali na escala hierárquica, né, na escala espiritual, a gente vai amadurecendo, adquirindo ali mais aperfeiçoamento intelectual e moral, e vivendo em outros mundos, que os corpos são diferentes dos nossos, essa lembrança, ela fica mais viva. A gente já não tem a necessidade de esquecimento do passado, porque esse passado, ele não nos envergonha mais, e a gente já vê ele como às vezes um sonho ruim, e não como algo que vai nos perturbar e nos trazer desequilíbrio. Mas isso só quando a gente adquire um certo amadurecimento espiritual e já em outros planetas, em outros mundos, não saberei dizer, mas outros mundos acima do de regeneração, mundos felizes, né? Aqui no nosso mundo, que é o de prova e expiação, essa condição ainda é necessária. A gente precisa desse benefício, dessa misericórdia divina, para que a gente possa, de uma certa forma, caminhar mais seguro, mais equilibrado, conquistando as nossas virtudes, fazendo as nossas amizades, reconstruindo os nossos laços, para que no futuro sejamos sim numa mesma família, sejamos sim ali, consigamos amar, né, aos nossos irmãos, assim como nós nos amamos. Que Jesus nos abençoe e eu aguardo vocês na próxima semana, onde nós temos também um tema bastante interessante, que é os elementos de convicção. Fique com Deus, que assim seja.